Olá, hoje vou apresentar o projeto da A3 da UC de Administração e Integração de Operações de Qualidade. Eu sou a Gisele e vou fazer a apresentação em nome do nosso grupo, que é formado pela Carolina Oliveira, Gidel Prado, eu, Gisele Prado e Cássio Holanda. Nessa primeira etapa, vamos falar sobre a empresa, sua evolução e o mercado brasileiro. A fundadora da Inoue Gourmet é a Rafaela Inoue Borges, daí o nome da confeitaria. Ela fundou a empresa em meio à pandemia do Covid-19, em abril de 2021, na zona leste de São Paulo. Inicialmente, a produção foi inspirada nos pastéis de leite ninho, produtos que estavam em alta naquela época. Rafaela alcançou um grande sucesso na produção. A partir disso, a confeiteira buscou especialização e fez um curso de cozinheira profissional. Além disso, aumentou o seu cardápio e passou a vender cookies, brownies, coxinha de morango e outros produtos gourmets. Atualmente, a confeiteira aceita encomendas e busca aumentar sua base de clientes, que é concentrada nas redes sociais e nos amigos e familiares mais próximos. Para adquirir as matérias-primas para a produção dos doces, a empreendedora busca os mercados de atacarejo da sua região. Já para as embalagens, ela prefere comprar pela internet de diversos fornecedores, sendo eles de Campinas, São Bernardo do Campo e Goiânia. Ela diz que seu sonho é montar uma confeitaria física no centro da cidade e que já tem metas traçadas para isso acontecer. Em relação ao mercado, a confeitaria é o segmento que mais movimenta a economia brasileira. Só em 2018, o setor faturou mais de 92 bilhões de reais, valor que representa 25% do mercado de panificação do Brasil. Para quem quiser conhecer um pouco mais da história e dos produtos da Inoue Gourmet, os principais contatos são pelo celular, onde você pode mandar mensagem pelo WhatsApp e pelo Instagram. Já para a etapa 2 do projeto da A3, vamos abordar os problemas identificados na Inoue Gourmet, sendo eles captação de clientes pela internet, preço das matérias-primas, produção, embalagens personalizadas e loja física. Em relação à captação de clientes, a Rafaela, proprietária da Inoue Gourmet, relatou que no começo foi muito difícil conseguir atrair o público-alvo pelas redes sociais, pois algumas pessoas informavam que não concluiriam a compra pela insegurança de ser uma loja online recém-aberta e, portanto, não conhecer o trabalho e os produtos dela. No começo, as vendas só não foram tão baixas por causa da ajuda de amigos e familiares, que compravam os produtos para ajudá-la. Mas após um mês de abertura da loja, as vendas começaram a cair. Esses dados não vêm apenas dos relatos da empreendedora, mas sim das estatísticas do Instagram, uma das principais redes sociais usadas por ela para divulgar a confeitaria. As estatísticas mostraram que as primeiras postagens tinham em média 25 curtidas, mas que o número de visualizações era de cerca de 102 provenientes de 91 perfis diferentes. Portanto, no período de uma semana e meia, ela registrou 4 vendas. Isso representa que 2,9% dos perfis que curtiam os posts realizavam uma compra. Hoje a média de curtidas não aumentou muito, mas as visualizações e a média de vendas aumentaram. Hoje, num post de 30 curtidas, há em média 254 views, sendo eles de 128 perfis. E a loja consegue realizar 14 vendas por semana, representando que 10,9% das pessoas que curtem o post realizam um pedido. Em relação aos preços das matérias-primas, desde o começo a empreendedora compra em mercados de atacarejo, pois relata que a quantidade mínima exigida pelos fornecedores de chocolate, açúcar, farinha, cacau, leite e entre outros produtos é muito alta e que ela ainda não tem produção suficiente para essas quantidades. Ela diz que sempre pesquisa nos mercados e compara os preços para conseguir comprar com vantagem, mas que é uma tarefa trabalhosa e que demanda tempo. Nas comparações feitas por ela, os produtos custam em média 30% a mais do que se adquirisse pelos grandes fornecedores. A Rafaela nos conta que no começo havia muito desperdício pelo baixo número de vendas, então ela acabava dando alguns produtos excedentes
como brinde para atrair e fidelizar os clientes. Como o número de vendas aumentou, hoje ela consegue fracionar as receitas para que o desperdício seja menor. Ela diz que sabe que não utiliza toda a sua capacidade, pois tem muitas vezes que fazer metade de uma receita de cookies que tem rendimento padrão de 30 unidades para assar apenas 15. Apesar de ser um empreendimento recente, o cardápio conta com mais de 15 itens, e às vezes isso prejudica o processo produtivo por causa do fluxo de vendas. Ela nos conta que já chegou a entrar apenas 2 pedidos de coxinha de morango e que ela teve que comprar uma caixa inteira de morangos e não conseguiu vender o restante. Ou que tem que realizar a preparação de 5 ou 6 bases de produtos diferentes e que dessa forma o tempo não rende. Para exemplificar para ela, fizemos as contas para comparar como está indo a sua capacidade produtiva dos cookies. Sua capacidade instalada é de 21.600 unidades por mês e a disponível é 5.280 unidades por mês. O grau de disponibilidade é de 24,4%. Já a capacidade efetiva é de 4.059 unidades por mês, contando com que ela tenha 20 minutos de intercorrências planejadas. Sendo assim, seu grau de utilização é de 76,9%. Já sua capacidade realizada é de 3.879 unidades por mês, pois, segundo ela, há, na média mensal, 3 horas de intercorrências não planejadas. Dessa forma, seu índice de eficiência seria de 95,6% se ela tivesse demanda suficiente para ser suprida. Porém, ela disse que vende em média 250 cookies por mês, ou seja, 6,45% do que conseguiria alcançar de eficiência. A questão das embalagens personalizadas também são as quantidades, pois a maioria das empresas só realiza um pedido mínimo com 1.000 unidades, sendo que ela usa em média 60 unidades por semana. Além das quantidades mínimas, muitos fornecedores de matéria-prima e de embalagem só vendem para empresas que possuam CNPJ, que não é o caso da Rafaela. Ela opta por utilizar sacolas, caixas e forminhas que são vendidas em lojas de embalagens para confeitaria, onde a quantidade mínima é de normalmente 10 unidades. Fazendo a comparação de custos, ela compra a sacola de craft por R$ 1,20 e faz a personalização em casa mesmo. Uma sacola já personalizada com o logo da empresa sairia em média R$ 3,20, porém com papel de gramatura mais alta, reforço, ilhós e alças de nylon. Já em relação às forminhas de brigadeiro, como o valor agregado não é tão alto, a variação de preço não é tão perceptível. Numa loja de confeitaria, o preço de 100 unidades de forminha é em média R$ 1,80, enquanto o milheiro em lojas de atacado é de R$ 7,00. Em relação à loja física, a Rafaela nos conta que vem estudando essa possibilidade há algum tempo, mas que o maior impeditivo é o orçamento e a variação da demanda. Além disso, ela nos diz que nas épocas comemorativas em que as vendas aumentam, como Páscoa e Dia das Mães, ela precisa da ajuda de freelancers, mas que é muito difícil achar mão de obra especializada. A outra queixa foi sobre a localização. Ela pensa em abrir uma loja perto dos grandes centros comerciais, mas está encontrando dificuldades em achar um lugar pequeno e com preço acessível. E por fim, chegamos na etapa 3 e vamos expor nossa proposta para a solução dos problemas encontrados pela confeiteira. Lembrando que os maiores problemas são variedade excessiva de produtos, desperdício e pouca capacidade de estoque. Em relação à variedade excessiva de produtos, a Inoue contava com mais de 15 itens no cardápio, o que estava atrapalhando a Rafaela, que não tem uma grande infraestrutura e capacidade produtiva. Além de que muitos produtos têm como matéria-prima produtos frescos que não permitiam alto volume de compra e de estoque. Diante disso, propusemos à confeiteira que diminuísse a variedade e retirasse do cardápio, pelo menos por enquanto, os itens que não possuem alto número de vendas. E assim ela fez.
De 15 produtos, ela focou nos 5 que mais vendem, sendo eles cookie americano, cookie red velvet, cookie de chocolate com Nutella, brownie tradicional e brownie de Nutella. Outro fator que favorece a produção desses produtos é o prazo de validade maior, em relação aos cookies, que eles possuem bases culinárias em comum. Podemos perceber que até a etapa de mistura dos sólidos com os líquidos, o processo para a produção dos 3 sabores de cookie é o mesmo. Já para os processos dos sabores de chocolate e de red velvet, as etapas permanecem a mesma até a adição de cacau. Sendo assim, ela consegue ganhar muito tempo no processo produtivo, pois, segundo ela, a massa sem adição de fermento dura 3 dias na geladeira e que, conforme a demanda dos pedidos, ela fraciona e assa apenas a quantidade dos produtos já vendidos. Com esse mapeamento, podemos perceber que o arranjo físico da confeitaria Inoue Gourmet é linear, pois apesar de apresentarem preparações em comum, esses processos devem ser bem definidos e seguidos, além das ordens não poderem ser alteradas. Em relação ao desperdício, como já citamos, muitos dos produtos eram feitos com matérias-primas perecíveis que não podiam ser compradas em grandes quantidades e nem estocadas, como o morango. Após as mudanças de produção, a Rafaela conseguiu aumentar seu estoque, tendo em vista que os ingredientes para a produção de cookies e brownies não são perecíveis e têm um prazo longo de validade. Além disso, ela está conseguindo negociar com os fornecedores e comprar com preços um pouco mais atrativos do que antes, por causa do aumento de quantidade dos produtos. Com isso, ela está conseguindo fazer investimentos na melhoria de embalagens e está entrando em contato com pequenos empreendedores de marketing para divulgar a sua marca. E esse foi nosso projeto. Muito obrigada pela atenção de todos e esperamos que tenham gostado da nossa apresentação.